Menino pobre pula em trilhos para salvar filho de cachorro de milionário. Quando o menino revelou seu desejo, todos pensaram que ele queria dinheiro ou fama. Mas ao ser chamado de herói e aclamado pela multidão, o menino ferido e com o filhote ainda nos braços, apenas sussurrou algo que fez até o milionário cair em lágrimas. O último trem da manhã cortava a cidade como uma cicatriz viva. O som dos trilhos vibrava pelo ar úmido, enquanto os moradores da parte pobre se limitavam a observá-lo com resignação, sabendo que aquele trem os separava, dia após dia, de um mundo que parecia inalcançável. De um lado da linha, arranha-céus. Espelhados e carros elétricos deslizavam pelas avenidas limpas. Do outro, ruas de paralelepípedos, casas com pintura descascando e cheiro de pão fresco vindo de alguma padaria improvisada na garagem de alguém. Era ali, naquela porção esquecida da cidade, que morava Caio, um menino de apenas 11 anos, com olhos que guardavam mais esperança do que deveriam. Ele vivia com a avó, Dona Lourdes, numa casinha de 2 cômodos com paredes de tijolo aparente, cheia de plantas em latas recicladas e fotos antigas em molduras tortas. A casa era simples, mas transbordava calor humano, o tipo de calor que não vem da eletricidade, mas dos abraços, dos conselhos sussurrados à noite e do cheiro do bolo de fubá. Caio tinha uma paixão que todos ao seu redor conheciam: animais. Ele era conhecido no bairro por resgatar passarinhos com asas machucadas, cuidar de gatinhos abandonados e até dividir o pouco leite que tinham com um filhote de cabrito. "Você tem coração de cachorro", dizia Dona Lourdes, sorrindo enquanto costurava as roupas remendadas de Caio. Ele gostava de pensar que aquilo era um elogio. Do outro lado da linha do trem, porém, a realidade era outra. Lá vivia o senhor Davi Montelli, um magnata do setor farmacêutico, viúvo e dono de uma fortuna incalculável. Sua mansão era mais silenciosa do que uma igreja vazia, cercada por muros altos, câmeras de segurança e jardins podados por jardineiros que mal ousavam falar. No centro de tudo, havia uma presença constante e silenciosa. Argus, um cão da raça Saluki, de pelagem dourada e olhos profundos como o deserto. Diziam que ele valia mais que um carro importado. O milionário tratava o cão como um troféu, mas não se via afeto, apenas posse. As histórias entre Caio e Davi nunca deveriam se cruzar. Eram mundos paralelos, cada um preso ao seu lado da cidade. Mas em toda a linha há um ponto de encontro. E às vezes o destino sabe exatamente onde colocá-lo. Era uma tarde abafada de domingo, quando Caio, ao voltar do campinho, ouviu um ganido vindo de um beco próximo da linha do trem. Curioso e preocupado, correu até lá. Entre sacos de lixo e entulho, encontrou Argus, o cão do milionário, ofegante, com uma das patas ferida e um olhar assustado que pedia ajuda. Como ele tinha parado ali? Teria fugido? Teria sido abandonado? Caio não pensou 2 vezes. Pegou o cachorro no colo com esforço e o levou para casa. "Vó, ele tá mal, mas é tão bonito e assustado", disse, com os olhos marejados. Dona Lourdes, com sua sabedoria ancestral, apenas balançou a cabeça. "A gente não tem muito, meu filho, mas o que temos, a gente divide." Naquela noite, Caio limpou o ferimento do cachorro com soro fisiológico e usou uma camiseta velha como curativo. Dormiu no chão ao lado de Argus, fazendo carinho na sua cabeça enquanto sussurrava histórias de dragões, heróis e cães mágicos. Era como se já fossem velhos amigos. Enquanto isso, na mansão do outro lado da cidade, Davi Montelli se dava conta do desaparecimento de seu cão. Mas, para surpresa dos empregados, não demonstrou raiva. Apenas ficou em silêncio diante da lareira acesa. Pela primeira vez em anos, pareceu vazio. Nos dias que se seguiram, algo mudou em Argus.
Ele começou a seguir Caio por todos os lados, abanava o rabo sempre que o via e numa manhã, ao ouvir a avó tossir forte, foi até ela e deitou a cabeça em seu colo como se dissesse: vai ficar tudo bem, mas a cidade é cheia de olhos. E logo, uma denúncia anônima chegou à mansão de Montelli. Seu cachorro está com um moleque da parte pobre da cidade. O milionário mandou buscar Argos com seus seguranças. Quando chegaram à casinha de Caio, a cena foi dolorosa. O garoto chorava, abraçado ao cão, e Argos não queria ir. Ele me escolheu. Por favor, não tire ele de mim! Caio implorava, mas a resposta foi o silêncio metálico da porta do carro sendo fechada. Naquela noite, Davi Montelli não conseguiu dormir. Algo naquela cena, o menino chorando, o cachorro resistindo, corroía seu peito. Pela primeira vez, ele se perguntava: o que é o verdadeiro valor de um animal? O preço pago por ele ou o amor que ele escolhe retribuir? Dias depois, Montelli bateu à porta de Dona Lourdes. Com os olhos baixos e uma coleira nas mãos, disse apenas: ele não para de chorar, nem eu. Ele é mais seu do que meu. Caio arregalou os olhos, e Argos correu para seus braços como se reencontrasse o lar. O milionário observou aquela cena e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Moral? Às vezes, os maiores tesouros não moram em mansões, mas em corações pequenos que amam imensamente. E o trem que separa mundos talvez só esteja esperando o momento certo para unir dois destinos improváveis. E você já teve que abrir mão de algo valioso por amor? Compartilhe sua história nos comentários. O céu ainda estava pintado com tons suaves de laranja e violeta quando Caio saiu de casa com a mochila nas costas e o uniforme surrado cobrindo os ombros magros. Dona Lourdes o observava da porta, segurando uma caneca de café e desejando em silêncio que aquele fosse um dia tranquilo. Mas dias tranquilos eram raros quando se tem um coração que pulsa tão forte pelos animais quanto o de Caio. Ele caminhava pela rua de terra batida, chutando pedrinhas, com Argos trotando ao seu lado, como fazia todas as manhãs desde que decidira ficar. Ou melhor, desde que escolhera ficar. A amizade entre eles crescia com a naturalidade das plantas que Dona Lourdes cultivava no quintal, sem pressa, mas com raízes profundas. Foi então que o inesperado quebrou a calmaria. Um latido curto e estridente, seguido por ganidos desesperados, atravessou o ar como uma sirene invisível. Veio da direção da linha do trem. Caio parou. Argos parou. E por um segundo, o mundo pareceu prender a respiração. Em seguida, outro latido, mais agudo, mais urgente. Caio largou a mochila no chão. "Vamos, Argos!" gritou e disparou pelo beco que levava aos trilhos. Ao dobrar a esquina, a visão fez seu coração quase parar. Um filhote pequeno, de pelos emaranhados e manchados de graxa, estava preso entre os trilhos. As patinhas dianteiras tremiam enquanto ele tentava, em vão, se desvencilhar da fenda entre os dormentes. Ao fundo, o som grave e crescente do trem, se aproximando, ecoava como um trovão mecânico. Pessoas começaram a se aglomerar no alto do barranco, do outro lado da cerca. Uma mulher gritou: "Sai daí, menino! O trem tá vindo!" Mas Caio não ouvia, só via o filhote, os olhos arregalados, o rabo encolhido, a vida que escapava segundo a segundo. Seu corpo se moveu antes que sua mente pudesse interferir. Pulou o barranco, rasgando a calça no arame farpado. Deslizou até o leito da linha, ignorando a dor no joelho, os gritos ao redor, o som metálico cada vez mais alto. Argos latiu desesperado do alto da colina, como se tentasse pará-lo, ou como se dissesse: "Corre, Caio, corre!" O trem surgiu. Na curva, a menos de 300 metros, sua buzina longa cortando o ar como uma sentença de morte. Caio escorregou, caiu de joelhos diante do filhote. As patinhas tremiam ainda mais agora.
Ele enfiou as mãos entre os trilhos, tentando soltar uma das perninhas presas. Mas a haste de metal parecia apertar ainda mais com o tempo. Vem comigo, pequenino. Por favor, me ajuda. Caio chorava, suando, tremendo. O chão começou a vibrar. O barulho era ensurdecedor. Pessoas tapavam os olhos. Um senhor do bairro gritava com as mãos na cabeça. Ele vai morrer, meu Deus! Caio puxou com força. O filhote gritou, mas a patinha finalmente se soltou. Ele o ergueu nos braços e começou a correr, tropeçando entre os trilhos. O trem, agora a segundos de distância. O ar era um borrão. O mundo, uma explosão de medo e coragem ao mesmo tempo. Com um último impulso, Caio pulou para fora da linha. O trem passou como um monstro furioso a centímetros de seus pés. O impacto do vento o jogou no chão, com o filhote ainda preso ao peito. Silêncio. E então um coro de suspiros, aplausos e lágrimas. Argus correu até eles, lambeu o rosto do menino e cheirou o filhote, como se contasse os segundos de vida com o focinho. Caio se sentou no chão, sujo, com o rosto arranhado e os olhos ainda arregalados. O filhote, mesmo ferido, lambeu sua mão. Era como se dissesse, obrigado por não desistir de mim. Dona Lourdes chegou minutos depois, avisada por um vizinho. Ao ver o neto vivo, sujo e abraçado a um cachorro minúsculo, ela caiu de joelhos e o abraçou com uma força que só o amor conhece. Você é maluco, menino, mas você tem um coração que vale ouro, sussurrou, chorando. O bairro nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. E Caio também não, porque algo nele mudou ali, entre os trilhos. Ele descobriu que coragem não é ausência de medo, é escolher o amor mesmo quando tudo grita o contrário. E um filhote, ainda teria um papel muito maior na história, mas isso é cena do próximo capítulo. O silêncio que se seguiu ao rugido do trem foi estranho, pesado, um vazio cheio de respirações presas e olhares fixos. Caio estava no chão, com a perna ralada, o cotovelo sangrando e o uniforme da escola rasgado do ombro até a cintura. Mas nada disso importava, porque nos seus braços tremia uma vida. O filhote, com os olhos grandes e assustados, se encolheu junto ao peito de Caio. Seu corpo quente e frágil buscava abrigo naquele menino que não hesitou em arriscar tudo por ele. Caio sussurrava palavras que só o filhote parecia ouvir. Tá, tudo bem agora. Acabou. Eu te achei. Argus, o velho companheiro de Caio, se aproximou com cuidado, cheirando o filhote como se o abençoasse com seu toque. E então, do nada, o som de pneus cantando no asfalto que levava ao outro lado da linha interrompeu o momento. Uma limusine preta, brilhando como um espelho, freou bruscamente diante da multidão. As pessoas humildes recuaram instintivamente, surpresas com a presença repentina daquele veículo que nunca antes pisara naquela parte da cidade. A porta traseira se abriu com violência. De dentro desceu Davi Montelli. Meu Deus! Rony! Berrou, os olhos arregalados ao ver o filhote nos braços de Caio. Seu terno de linho bege contrastava com a poeira do chão, e seu perfume de grife parecia deslocado no ar denso do bairro pobre. Ele correu até o menino, empurrando sem perceber um senhor que se aproximava para ajudar Caio. Mas ao chegar perto e ver o estado do garoto, os arranhões, a calça rasgada, o sangue escorrendo do braço fino, Davi parou. Silêncio. Seu grito se transformou num sussurro preso na garganta. Seus olhos, antes cheios de fúria e desespero, agora encaravam o olhar calmo, mas trêmulo, de um menino que abraçava seu cachorro como se o conhecesse há anos. Ele é seu? Caio perguntou, com a voz fraca e ofegante. Davi assentiu devagar, engoliu seco, deu mais um passo. Mas Rony, o filhote, enterrou a cabeça no peito de Caio e soltou um gemido como se dissesse: aqui, agora, é meu lugar seguro.
As pessoas ao redor não sabiam se falavam, se aplaudiam, se respiravam. Um silêncio reverente tomou conta do espaço. Alguns moradores observavam com orgulho discreto. Dona Lourdes, que havia corrido descalça até ali, observava tudo com os olhos marejados, mas firmes. "Esse é o meu neto", murmurou baixinho, sem precisar de plateia para sua emoção. Do lado rico, os seguranças do milionário, engravatados e imóveis, trocavam olhares nervosos. Estavam acostumados a ver o patrão gritar com políticos, dispensar artistas, comprar o silêncio de jornalistas, mas nunca o tinham visto. Paralisado. Humano. Davi Montelli se ajoelhou. Você salvou a vida dele." Sua voz tremeu como as mãos que estendeu incertas. "Eu nem sei o que dizer." Caio olhou o homem nos olhos. Não havia medo, nem raiva. Apenas aquele brilho transparente de quem sabe o valor da vida, mesmo nunca tendo possuído muito dela. Ele estava preso. "Eu só fiz o que precisava ser feito." Davi se sentou no chão, sem se importar com o terno caro. Ronnie olhou para ele, mas ainda se mantinha colado a Caio. O milionário engoliu outro suspiro e passou a mão nos cabelos grisalhos. "O que você fez, ninguém faria. Nem por um prêmio, nem por dinheiro." O murmúrio começou a se espalhar. As pessoas comentavam em voz baixa, tocadas por aquele momento improvável. A senhora da padaria dizia: "Esse menino sempre teve um dom, sempre teve." Um grupo de estudantes parou para filmar, mas abaixou os celulares em respeito. Era como se aquele instante pertencesse apenas à verdade e à emoção. Davi se levantou, limpou o joelho e estendeu a mão para Caio, ainda sentado no chão. "Vamos levá-lo ao veterinário. E depois, se você quiser." Ele hesitou, como alguém que está se redescobrindo. "Quero que você venha comigo. Você entende os animais como ninguém. Eu quero que você cuide dele. Quero que me ajude a cuidar de muitos outros." O menino arregalou os olhos. "Tipo, trabalhar com eles?" "Não. Ser parceiro. Ser mentor. Ser aquilo que falta naquele lugar enorme do outro lado da linha. Coração." Caio olhou para Argus, que abanava o rabo. Olhou para Ronnie, que finalmente deixava escapar um latido tímido. Olhou para a avó, que assentiu com os olhos molhados e o sorriso de quem sabia que o mundo acabava de mudar. E então, com um fio de voz, ele respondeu: "Eu topo." Mas, no fundo, naquele instante, ele nem precisava dizer, porque todos já sabiam. O garoto da periferia acabara de salvar uma vida e, sem perceber, estava salvando outra muito maior, a do próprio milionário. O calor do meio-dia começava a se espalhar pelas ruas, mas ninguém parecia sentir. Todos ainda estavam presos àquela cena improvável. O garoto coberto de poeira e sangue seco, segurando um filhote salvo por um tris. O milionário ajoelhado diante dele, com um olhar que já não carregava arrogância, mas uma vulnerabilidade rara. Davi Montelli puxou uma nota alta do bolso interno do paletó. Estendeu para Caio com a voz embargada. "Isso não é suficiente, eu sei. Mas é o mínimo, por salvar o Ronnie, por arriscar sua vida." Caio abaixou os olhos para a nota e, com a mesma calma com que havia enfrentado o trem, balançou a cabeça. Não pegou, nem olhou de novo. "Não quero dinheiro, senhor." O silêncio que se instalou foi quase físico. O grupo de moradores humildes atrás dele ficou tenso. Os seguranças franziram as sobrancelhas, como se não tivessem ouvido direito. Davi arregalou os olhos. "Como assim? Não quer?" Caio respirou fundo. Passou a mão nos cabelos desgrenhados, sujos de graxa e suor. Então olhou nos olhos do homem, com uma firmeza que vinha de dentro, da alma. "Eu só quero uma coisa." O coração de Davi disparou. Havia algo naquele menino.
um tipo de pureza que ele não sabia mais reconhecer no mundo. Ele se inclinou, levemente. Diga, o que você quiser. Você salvou o que eu tenho de mais precioso. Caio hesitou. Seus dedos acariciaram o dorso do filhote adormecido nos braços. Argus, ao seu lado, permaneceu imóvel, atento. A avó observava de longe, com a mão sobre o peito. Então, com a voz baixa, quase um sussurro, o menino disse: Eu quero estudar, ser veterinário, cuidar de bichos como ele, salvar mais. As palavras pairaram no ar, flutuando como folhas levadas pelo vento. Davi congelou. O ar em seus pulmões parou de circular. Seus olhos se fixaram nos de Caio, mas ele não estava mais vendo o presente. Estava vendo um passado enterrado, guardado com dor. Um nome ecoou dentro dele. Carolina, sua esposa, sua luz. Aquela que sorria ao segurar filhotes e que sonhava todos os dias em montar uma clínica para animais abandonados. Aquela que dizia: o mundo precisa de mais meninos que cuidem e menos homens que mandem. Ela queria que o filho deles seguisse esse caminho. Mas o destino fora cruel. A doença levou Carolina cedo e levou também o brilho do filho, que nunca mais falou do assunto. O sonho dela havia se perdido, ou assim ele achava, até agora. Davi recuou um passo. A nota, ainda em sua mão, tremia. Seus olhos marejados já não escondiam nada. Você disse veterinário? Caio assentiu. Olhou de volta, tímido. Achava que talvez tivesse falado demais, que talvez aquele homem não entendesse, mas algo no rosto do milionário dizia o contrário. Minha esposa, Davi começou, a voz embargada. Ela sonhava exatamente com isso. Era o maior desejo dela, que nosso filho fizesse o que você acabou de dizer. Uma lágrima escapou sem permissão. Davi não a limpou. Eu não consegui dar isso a ela. Continuou com a voz falhando. Mas talvez eu possa ajudar você a realizar agora. Os murmúrios aumentaram ao redor, mas era um tipo diferente de som. Não havia fofoca, nem julgamento. Era como se todos estivessem diante de algo sagrado. Um reencontro entre o destino e o arrependimento. Entre um sonho morto e outro nascendo. Caio olhou para a avó. Ela tinha os olhos marejados, não de tristeza, mas de orgulho. Davi então se ajoelhou novamente. Pousou a mão no ombro de Caio. Eu vou te ajudar a estudar, a chegar lá, a fazer a diferença que você já começou a fazer, a transformar o que precisa ser transformado. Caio não respondeu com palavras. Apenas abraçou Rony mais, forte. Um novo brilho se acendeu em seus olhos. Não era mais apenas um garoto da periferia. Era um menino com um propósito. E agora, alguém disposto a abrir todas as portas para que ele passasse. Naquele dia, não foi apenas um filhote que foi salvo. Foi um sonho que renasceu. E todos sabiam. Nada mais seria como antes. Os dias que se seguiram ao resgate do filhote foram diferentes. No bairro onde tudo parecia sempre igual, as mesmas vozes nas esquinas, os mesmos passos sobre a terra batida, algo começava a mudar. As pessoas cochichavam mais, observavam com mais atenção, especialmente um homem. Davi Montelli começou a visitar o bairro, mas não como antes. Trocou o terno pelo jeans e os sapatos italianos por tênis comuns. Passava pelas ruas de cabeça baixa, escondido por um boné, tentando entender. A princípio, ninguém o reconhecia. Era apenas mais um rosto branco demais, limpo demais, com os olhos curiosos demais. A cada dia, ele descobria mais. Via Dona Lourdes cuidando dos remédios de uma vizinha acamada, sem pedir nada em troca. Via o açougueiro separando ossos para Caio alimentar os cachorros da rua. E via o próprio menino, depois da escola, limpando a patinha de um gato ferido com água morna e sabão neutro.
Caio tinha um jeito de falar com os animais que ia além das palavras. E Davi, que sempre achou que o mundo se dividia entre quem manda e quem obedece, começava a aprender que existia um terceiro tipo de pessoa, quem cuida. Mas quanto mais ele andava pelas vielas e escutava histórias, mais descobria outra coisa. Seu nome ali era um veneno. Foi ele quem demitiu 100 pais de família da fábrica. Foi ele que aumentou o preço da água quando comprou o poço. Esse homem nunca pisou aqui antes. Agora quer brincar de bonzinho? As palavras feriam como lâminas. Pela primeira vez em anos, Davi sentiu vergonha, arrependimento e uma vontade sincera de consertar. Foi numa manhã chuvosa que ele decidiu agir. A escola de Caio era pequena, com paredes descascadas e janelas que mal fechavam. Naquele dia, as crianças estavam inquietas por causa do tempo e da visita misteriosa anunciada pela diretora. Alguém importante vai falar com vocês. Caio não fazia ideia do que estava por vir. Sentado na última fileira da sala, com o uniforme remendado, ele desenhava um cão no canto do caderno. Rony agora morava com ele e com Dona Lourdes. Davi insistira, dizendo que pertenciam um ao outro. Mas nada mais havia sido dito desde então. O barulho de passos interrompeu os pensamentos, quando Davi Montelli entrou na sala, sem seguranças, sem pompa, sem terno. O silêncio foi imediato. Alguns alunos arregalaram os olhos, outros franziram a testa. Os professores se entreolharam em choque. E Caio sentiu o coração disparar. Davi respirou fundo diante da turma. Tinha os olhos marejados, mas a voz firme. Meu nome é Davi. Talvez alguns de vocês me conheçam, e não da melhor forma. Eu vim aqui hoje para pedir perdão, não com palavras, ele pausou, mas com ações. Olhou para Caio, que agora estava completamente imóvel. Depois do que esse garoto fez, eu percebi que ainda há tempo de mudar, e que a mudança começa aqui, com vocês. Fez sinal com a mão e a diretora entrou com um envelope nas mãos. Entregou ao garoto. Este é o primeiro passo. Caio acaba de receber uma bolsa integral para estudar veterinária em uma das melhores escolas do país. Quando for a hora, ele terá tudo o que precisar. A sala explodiu em murmúrios, uns com inveja, outros em êxtase. E tem mais, continuou Davi. Vamos construir aqui neste bairro uma ONG de resgate e proteção animal, com abrigo, atendimento veterinário, campanhas de adoção, tudo gratuito, aberto para todos, com prioridade para quem sempre cuidou, mesmo sem recursos, como Caio, como Dona Lourdes, como muitos de vocês. Os alunos aplaudiram, professores se emocionaram, mas nem todos estavam convencidos. No fundo da sala, um pai que esperava o filho murmurou para outro. Isso é só marketing. Vai usar o menino como vitrine, outro respondeu. Mesmo que seja, se for de verdade, vai ajudar muita gente. Davi ouviu e não respondeu. Sabia que não bastava aparecer uma vez, que não bastava uma promessa. Mas quando saiu da escola, viu algo que não esperava. Caio o esperava do lado de fora, com a mochila nas costas, Rony ao lado e os olhos firmes como sempre. O senhor tem certeza? Porque aqui não se esquece fácil. Davi olhou para ele. Sorriu, meio triste, meio renascido. Tenho, mas vou ter que provar, a cada dia. Caio assentiu, estendeu a mão. Davi a segurou. Naquela esquina, debaixo da chuva fina, um acordo foi feito. Não com contrato, mas com confiança. E diante do olhar atento de um cão, que um dia foi salvo entre os trilhos, tudo começava a se transformar. Os dias seguintes ao anúncio do milionário foram de alvoroço e mudança. Pedreiros começaram a medir terrenos. Veterinários foram vistos conversando com Dona Lourdes. Voluntários se inscreveram para ajudar. Pela primeira vez em muito tempo, aquele bairro tinha algo que parecia impensável. Futuro. Mas nem todo mundo ficou feliz com isso.
Na terceira manhã depois do anúncio, Caio acordou mais cedo que o normal. Tinha planos de treinar comandos com Rony, que agora atendia pelo nome, abanava o rabo com mais segurança e até aprendia a dar a pata. Mas naquela manhã o quintal estava vazio. Rony! Ele chamou, andando descalço pela terra úmida do pátio. Nada. Chamou mais alto, procurou nos becos, no campinho, nas casas vizinhas. Nada. Nenhum latido, nenhum rastro. Argus, inquieto, farejava o chão. Latia para o portão. Dona Lourdes tentou acalmá-lo, mas o silêncio do filhote era ensurdecedor. Nos 2 primeiros dias, disseram que ele talvez só tivesse fugido para brincar. No terceiro, já diziam que era azar. Mas Caio sentia. No peito, algo estava errado. Então, na tarde do 4º dia, enquanto colava cartazes com a foto de Rony em postes velhos, ele ouviu sussurros vindos da borracharia abandonada perto da linha do trem. É aquele cachorrinho raro. Dizem que vale uma fortuna. Seu coração congelou. Naquela noite, Caio voltou ali. Levava apenas uma lanterna, um casaco velho e o coração armado de coragem. Pulou o portão com o silêncio de um gato e se escondeu entre pneus velhos. De longe, viu um furgão branco. 2 homens mexiam em caixas, rindo e cochichando. E então ouviu um latido, fraco, mas reconhecível. Rony! A adrenalina tomou conta. Caio se esgueirou até o galpão, onde havia uma luz fraca pendendo do teto. Lá dentro, jaulas, pelo menos 10 delas, cheias. Filhotes, cães grandes, outros visivelmente assustados. E no canto, Rony, com as orelhinhas abaixadas, preso numa gaiola de ferro. Caio mordeu o lábio. Quase chorou de alívio, mas naquele segundo, um rangido traiçoeiro sob seus pés revelou sua presença. Ei, quem tá aí? 2 homens surgiram das sombras. Um deles, alto e com uma cicatriz no rosto, agarrou o garoto antes que ele corresse. Olha só o heróizinho, disse empurrando-o contra uma das grades. Solta ele! Gritou Caio, lutando, os olhos em Rony, que agora latia desesperado, tentando alcançar o menino. Moleque encherido, rosnou o outro de boné sujo e voz arrastada. Achou que ia brincar de detetive? Sem dar chance de reação, jogaram Caio dentro de uma jaula vazia e trancaram com uma trava velha. O ferro rangia. O cheiro de urina e medo impregnava o ar. Amanhã o comprador chega. Você fica aí até lá. E se gritar, a gente resolve. Do nosso jeito. As luzes se apagaram. O som da porta de ferro batendo ecoou pelo galpão. Escuridão. Caio respirava rápido, os olhos se ajustando à penumbra. Rony, do outro lado da sala, ainda latia baixinho, como se tentasse responder ao desespero do amigo. Um cão idoso, numa jaula próxima, rosnava com dor. Outro lambia a própria pata ferida. Aquilo não era só um cativeiro, era um campo de dor. Caio encostou a testa nos ferros gelados. O peito doía, o medo era real, mas o amor era maior. Eu vou tirar vocês daqui, sussurrou quase sem ar. Eu prometo, lá fora ninguém sabia onde ele estava. Nem a escola, nem Dona Lourdes, nem Davi Montelli. Mas o tempo estava passando, e o mundo logo descobriria que o garoto que um dia parou um trem, agora precisava ser salvo de uma tempestade ainda maior. A noite avançava com lentidão cruel. O ar dentro do galpão estava pesado, úmido, carregado do cheiro de medo e abandono. Caio, com os joelhos arranhados e os olhos pesados de sono, fazia o impossível. Tentava manter os outros animais calmos. Assobiava baixinho para os filhotes que choravam, conversava com o cachorro idoso da jaula ao lado e, a cada poucos minutos, estendia a mão pela grade para que Rony pudesse sentir sua presença. Eu tô aqui, tá? Sussurrava. Ninguém vai tocar em você, eu prometi. Seu estômago roncava, seus braços doíam, mas ele não soltava Rony por nada. O filhote agora estava nos seus braços, encolhido, tremendo, mas vivo.
Cada batida fraca daquele coraçãozinho fazia Caio resistir mais um pouco. Do lado de fora, a cidade dormia. Menos um homem. Davi Montelli estava de pé desde o amanhecer. Os olhos vermelhos, a barba por fazer, revivendo a mesma angústia que um dia sentira quando perdera a esposa. Só que agora era diferente. Agora era como se perdesse uma segunda chance. Ele havia recebido o bilhete de Caio deixado no quarto, onde o garoto rabiscara. Se eu não voltar, é porque achei o Rony. Ele precisa de mim mais do que o mundo agora. As palavras queimaram o peito de Davi como ferro em brasa. Imediatamente acionou todos os contatos, prometeu recompensas, invadiu zonas esquecidas da cidade. Mandou localizar galpões abandonados, rastrear furgões, interrogar até os próprios seguranças. Foram horas de tensão, pistas frias e esperança minguando. Até que uma mulher do bairro apareceu com algo pequeno, mas crucial, uma coleira caída perto da borracharia antiga. Tinha uma etiqueta com o nome Rony escrito à mão. Davi correu. Ao chegar, não esperou. Arrombou o portão com a ajuda dos seguranças e entrou com o coração disparado. O galpão estava escuro, silencioso, até que um latido abafado respondeu à sua voz. Caio! Caio! Lá no fundo, atrás das grades, entre as sombras, um som, um sussurro fraco. Aqui. Tô aqui. Davi correu, esbarrando em caixotes e ferramentas jogadas, até encontrar a cena que parou seu mundo. Caio, com o corpo encolhido, sujo, os olhos fundos, mas com Rony ainda nos braços. O filhote o lambia com ternura. Ao redor, os outros animais o observavam em silêncio, como se reconhecessem o herói entre eles. Davi caiu de joelhos. Meu Deus! Garoto, você... Caio levantou o rosto devagar, um sorriso cansado brotando. Eu cuidei dele, como prometi. Davi o abraçou sem pensar. Um abraço apertado, desesperado, cheio de gratidão. Lágrimas desciam pelo rosto do homem. Pela primeira vez, ele chorava não pela perda, mas por algo que estava vivo. Você salvou todos eles. Você ficou aqui, mesmo com medo, mesmo sozinho. Eu não estava sozinho, Caio respondeu, encostando o rosto no pelo de Rony. Eu tinha eles confiam em mim. Minutos depois, sirenes chegaram. Jornalistas, voluntários, vizinhos e até alunos da escola começaram a se aglomerar. A polícia prendeu os caçadores que voltaram confiantes demais. A notícia se espalhou. Davi Montelli fez questão de falar, diante das câmeras, diante da multidão. Hoje eu vi o que é coragem de verdade. Não vem com armas, nem com dinheiro. Vem com o coração. Esse menino é tudo o que eu gostaria de ser quando crescesse. Caio, tímido, segurava a mão de Dona Lourdes com uma e acariciava Rony com a outra. Ao redor, dezenas de cães foram soltos das jaulas, recebidos com festa e comida. E no meio da praça, montaram uma tenda improvisada. Lá, Davi anunciou: a sede da ONG será aqui, e o nome será Instituto Caio, onde começam as segundas chances. Aplausos ecoaram como trovão, mas Caio não chorou, apenas sorriu, porque naquele instante ele sabia. O menino da periferia, o que salvava passarinhos e dava pão a gatos, acabava de salvar muito mais que animais. Salvava uma comunidade e, talvez, até o coração de um homem que achava que já tinha perdido. Ludo, o céu daquela manhã era claro, quase transparente, como se soubesse que estava prestes a testemunhar algo raro. Na praça central do bairro, onde antes havia mato, lixo e abandono, agora se erguiam tendas brancas, luzes, flores e um palco simples, mas carregado de significados. Cadeiras foram colocadas para moradores, autoridades, alunos e famílias inteiras. O burburinho era de festa, mas com um toque de reverência.
A faixa no topo do palco dizia: Inauguração do Instituto Caio, um lugar para recomeçar. Câmeras de televisão, repórteres e microfones disputavam espaço. Ao centro, um grande banner mostrava a imagem de um menino abraçado a um filhote, sorrindo com o rosto ainda sujo de poeira e cicatrizes, a imagem que viralizara dias antes. Quando Davi Montelli subiu ao palco, o murmúrio cessou. Ele vestia uma camisa simples, sem terno, sem postura de magnata. Seus olhos estavam marejados antes mesmo de pegar o microfone. Há algumas semanas, começou, eu era um homem com tudo, fortuna, propriedades, reconhecimento, mas na verdade eu não tinha nada. Pausou, olhou para o canto do palco. Até que esse menino me salvou. O público virou os rostos seguindo o olhar de Davi. Caio subia devagar os degraus do palco. Vestia uma camisa azul clara, um jeans novo, mas ainda usava os mesmos tênis velhos. Em seus braços, Rony, agora saudável, de coleira nova e orelhas em pé. Davi continuou: esse é Caio. Ele não apenas salvou meu cachorro, ele salvou meu coração. Ele me mostrou que os maiores heróis não usam capas, usam coragem, compaixão e silêncio, e hoje é ele quem merece todas as palavras. Aplausos, longos, incontroláveis. E por isso, Caio, disse Davi, virando-se para ele, você está recebendo uma bolsa de estudos completa até o fim da faculdade, em qualquer lugar do mundo, e mais. Este centro de reabilitação animal, com clínica, abrigo e programas educativos, levará seu nome. E será apenas o começo de uma promessa real: transformar este bairro em exemplo de empatia, educação e proteção aos animais. A multidão se levantou, gritos emocionados, mãos unidas, até repórteres engoliam seco. Davi então entregou o microfone ao menino. Caio segurou, tremendo. Engoliu em seco. Olhou ao redor e, por um instante, pensou em fugir. Mas Rony lambeu sua mão. E Dona Lourdes, lá embaixo, assentiu com os olhos brilhando. O menino respirou fundo e falou: eu não salvei ninguém sozinho. Silêncio. Fui salvo também, por um cachorro que me olhou como ninguém nunca olhou. Por minha avó que sempre acreditou em mim. Pelos bichos que só querem ser amados, e até por um homem que um dia eu achei que não tinha coração. Mas ele tinha, só estava dormindo. Lágrimas começaram a rolar nos rostos espalhados pela praça. Eu não quero ser famoso. Eu só quero que nenhuma criança precise correr atrás de um trem para salvar alguém, que nenhum animal precise chorar atrás das grades, que o amor vire lei. Aqui, em todo lugar. As palavras eram simples, mas perfuravam mais fundo que discursos inteiros. Pessoas choravam abertamente, professores se abraçavam. Uma senhora do bairro levou a mão ao peito e sussurrou: é isso que a gente precisava ouvir. Caio terminou: se esse lugar vai levar meu nome, então prometo cuidar dele como cuido dos meus bichos, com amor, com verdade, com tudo que eu sou. Davi se aproximou, abraçou o menino, não como um empresário, mas como um pai, um aprendiz, um homem transformado. E ali, sob os aplausos mais sinceros que aquele bairro já ouviu, nascia um novo ciclo. Não apenas de políticas públicas ou projetos sociais, mas de gente, gente que acredita, gente que ama, gente que protege. Assim, o menino que um dia atravessou os trilhos para salvar um filhote, atravessava agora os corações de todos. E você já pensou no poder que um gesto de amor pode ter? Deixe seu comentário. Você pode inspirar o próximo Caio. Os anos passaram devagar e silenciosamente, como a mudança que começa no fundo da alma e só mais tarde floresce no mundo. Naquele mesmo bairro onde os trens pareciam separar mundos, agora havia algo novo unindo tudo: esperança.
A praça, antes esquecida, era agora um centro de atividades com murais coloridos, brinquedos para crianças, canteiros de ervas medicinais e, no coração de tudo, o Instituto Caio. Um grande portão com letras simples, mas cheias de significado. Se abria para um espaço onde animais e pessoas feridas pela vida podiam recomeçar. Ali, todos os dias, um jovem de jaleco branco e olhar firme caminhava pelos corredores. Era alto, com o mesmo brilho nos olhos do menino que, anos atrás, desafiara a morte por um filhote. Caio, agora com 21 anos, cursava o último ano de medicina veterinária. Mas mais que um futuro veterinário, ele era o símbolo de uma revolução silenciosa. "Esse aqui comeu coisa do lixo de novo, né, dona Sônia?" Ele dizia com um sorriso carinhoso, examinando o barrigão do cãozinho da vizinha, que chegara mancando. "É que ele não resiste a frango, doutor Caio", dizia ela, já com lágrimas nos olhos. "Pode deixar que vou dar um jeito. Como sempre, né?" As crianças o acompanhavam pelos corredores do centro. Algumas ajudavam com os banhos dos filhotes, outras pintavam as casinhas de madeira que ele mesmo ajudou a construir. E toda vez que alguém perguntava, "Por que você faz tudo isso?", Caio apenas respondia, "Porque um dia alguém acreditou em mim quando ninguém mais via quem eu era." Fotos antigas decoravam as paredes do instituto. Numa delas, um menino pequeno segurando um filhote entre os trilhos. Noutra, o mesmo garoto recebendo um abraço de um homem de cabelo grisalho, emocionado. Esse homem era agora outra pessoa. Davi Montelli havia deixado os escritórios de vidro. A limusine deu lugar a uma caminhonete simples. Seus ternos caros, guardados, esquecidos. Ele agora usava jeans, barba por fazer e um coração mais limpo que qualquer conta bancária. Visitava o instituto toda semana. Era visto cuidando de coelhos, conversando com idosos, ensinando jovens sobre responsabilidade. Num sábado à tarde, durante uma palestra comunitária sobre adoção de animais, alguém perguntou, "Senhor Davi, por que o senhor mudou tanto?" Ele pensou por um segundo e então respondeu, "Porque um menino me salvou, sem me conhecer, e porque um cachorro me amou, sem me julgar. Eles me ensinaram o que nem o tempo, nem o dinheiro conseguiram, que só o amor transforma de verdade." Caio assistia do fundo da sala, não precisava dizer nada. O silêncio entre eles era cheio de gratidão. Nas ruas do bairro, agora havia menos abandono, menos raiva. Crianças brincavam com animais adotados. Jovens pintavam muros com frases como, "Ser pequeno não te impede de ser gigante." O "Amor é a nossa melhor vacina." E toda vez que o trem passava, aquele mesmo que antes cortava o bairro como uma ferida aberta, todos paravam. Não de medo, mas de orgulho, porque sabiam que um dia, entre aqueles trilhos, nasceu uma história que mudou tudo. Uma história de coragem, de um garoto invisível que virou farol para todos. Anos se passaram desde o dia em que um menino pulou nos trilhos para salvar um filhote. Mas no coração daquela comunidade, aquele momento ainda ecoava como uma história sagrada, contada em salas de aula, repetida nas praças, gravada nas paredes com tinta e poesia. Caio, o garoto de olhos sonhadores e mãos calejadas pela vida, havia crescido. Agora, aos 21 anos, era conhecido por todos como o doutor do povo. Estudava medicina veterinária numa universidade renomada, graças à bolsa conquistada com coragem, mas sua essência, aquela que jamais buscou aplausos, continuava intacta. Nas manhãs de sábado, Caio caminhava pelas ruas de paralelepípedo do bairro com o jaleco manchado de tinta e barro. Os cachorros o seguiam como se soubessem que estavam a salvo perto dele. Gatinhos pulavam de muros para recebê-lo. Crianças vinham correndo, trazendo filhotes nos braços, dizendo, "Doutor Caio, ele estava chorando ali atrás da oficina, ele precisa de ajuda." E ele ajudava, sempre, sem cansaço, sem pressa.
Dentro do Instituto Caio, onde começam as segundas chances, agora havia alas especializadas: reabilitação, adoção, aprendizado. As paredes estavam cobertas de desenhos feitos por crianças. Havia placas com nomes de cada cão resgatado. E havia esperança em cada canto. Numa sala iluminada pelo sol da tarde, Caio explicava a um grupo de jovens como identificar sinais de sofrimento em animais abandonados. Usava uma linguagem simples, clara, com amor na voz. E eles escutavam. Porque Caio não era só um professor, era um exemplo, um espelho, prova viva de que alguém como eles podia mudar tudo. Vocês não precisam ter tudo, dizia ele, só precisam sentir e agir. No fundo da sala, sempre havia alguém observando, sentado com um caderno no colo, anotando tudo, com os olhos úmidos e um sorriso contido. Davi Montelli. O Südostisdosen. Homem que um dia foi temido, odiado, distante, agora era outro. Seus negócios continuavam, sim, mas com propósito. Ele criara 3 ONGs semelhantes em outras regiões carentes, e naquela onde tudo começara, ele encontrara seu lar. Não era mais chamado de patrão. Agora era o tio Davi dos bichos. A cada visita ao instituto, ele limpava canes, alimentava animais e, principalmente, ouvia. As histórias, os desabafos, as ideias. Aprendera que ouvir era um gesto, mais poderoso que mandar. Num dia especial, sentou-se ao lado de Caio no jardim do centro, onde árvores haviam sido plantadas com nomes de cães resgatados. O silêncio entre os dois era confortável. Você sabe, disse Davi, olhando para o céu. A Carolina, minha esposa, ela sonhava com algo assim. Eu só precisei de um menino como você para me mostrar o caminho. Caio sorriu, discreto. Acariciou Rony, agora um cão adulto, que se deitava aos seus pés, calmo como sempre. Às vezes, para mudar uma cidade, só precisa de um cão nos trilhos, respondeu ele. Ambos riram, mas era um riso carregado de verdade. Do outro lado da rua, um grupo de crianças colava cartazes coloridos nos postes. Adoção amanhã no instituto. Traga amor e ganhe um amigo. E numa escola pública reformada com apoio do instituto, a professora dizia aos alunos: quem aqui quer ser como o Dr. Caio? Todas as mãos se erguiam. Hoje Caio não é só lembrado, ele é vivido. Está nos cães que agora têm lar. Nas crianças que acreditam que o impossível pode começar com um gesto simples, nos idosos que recebem visitas com um sorriso e um focinho amigo. E, sobretudo, está no coração de um bairro que aprendeu a acreditar de novo. Porque um dia, um menino invisível pulou nos trilhos não apenas para salvar um filhote, mas para mudar o destino de todos ao seu redor. E conseguiu. Às vezes, basta um ato de coragem para acender uma luz onde só havia escuridão. Caio foi essa luz. E, agora, todos aprendem a brilhar com ele.